Irmãos, hoje nós não teremos a pregação tradicionalmente, mas nós temos um testemunho muito importante, que já faz mais de um ano que a gente está querendo trazer esse momento de testemunho, e a gente não conseguiu, não deu, né? Não foi possível, ora por um motivo, ora por outro, e hoje finalmente estava com certeza na agenda, né? O calendário de Deus. Eu quero que você receba a nossa irmã Karina, que tem um testemunho importante. Vamos aplaudir o irmão do Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Que alegria linda, né? Estar aqui é tão gostoso, é tão lindo ver vocês com essa alegria, com as células. Louvado seja o nome do Senhor para a vida de cada um de vocês, amém? Amados, no dia 31 de dezembro de 2017, eu estava em um culto. Crente gosta de culto. Chamou para o culto, eu estou lá. Eu estava neste culto e como era um culto de final de ano, a gente coloca nossos alvos, né? A gente coloca diante de Deus aquilo que está no nosso coração. E a minha oração nesse ano foi um pouco diferente. Eu fechei meus olhos e ergui minhas mãos e disse: Deus, neste próximo ano, eu só quero a sua presença. Eu não quero mais ficar no raso. Eu não quero me preocupar com essa vida de estar no raso. Eu quero no mais profundo da sua presença. Essa foi a minha oração. Fim. Eu quero no mais profundo da sua presença. Fim. Dia 31 de dezembro de 2017. Em maio do próximo ano, eu acabei tendo algumas crises convulsivas, algumas várias. Eu tive à noite, fui para o hospital, voltei 3 horas da manhã para casa, tive mais crises, voltei para o hospital, voltei para casa, tive mais crises, e aí foi que me levaram direto para Angelina Caron. Chegando no Angelina Caron, exames e mais exames, e o médico disse que eu tinha um tumor cerebral. Cirurgia de emergência. E eu só não operei naquele dia porque o meu cérebro estava inchado e eu tinha que tomar várias medicações para desinchar o cérebro e aí eles tiraram aquele tumor. Eu internei uma vez no Angelina Caron e por qualquer motivo eles falavam que não podiam me operar. Eu internei pela segunda vez e a vaga de UTI que estava reservada para mim tinha acontecido outra emergência, me mandaram para casa. Eu disse para o meu esposo: se eu voltar naquele hospital de novo e eles não me operaram, eu não opero mais. Porque eu acredito que quando Deus está no negócio não tem bagunça, as coisas fluem, as coisas acontecem, o mar se abre, porque Ele é o poderoso. Falei para o meu marido: se eu voltar lá naquele hospital e por qualquer motivo eles não me operarem, eu não opero mais. Eu estava com uma angústia muito grande, eu senti que não era o tempo de Deus naquela cirurgia. Meu esposo olhou para mim e falou assim: se você orou e tomou essa decisão, a partir de aí eu estou contigo. E aí eu falei: orei a Deus e eu vou fazer isso. Internei pela terceira vez, fui, fiz todos os exames, vim para casa. Quando foi 11 horas da noite, o hospital me liga: ó, você precisa vir para o hospital agora, porque a gente não tem sangue para pôr em você depois da cirurgia. Você tem que vir aqui tirar sangue e ir para casa. 11 horas, não tinha carro, lá na Angelina Caron. Eu olhei para o meu esposo e falei: eu não opero mais. E a gente sabe que quando a gente vai para o SUS, eu abandonei, não quis mais operar, minha família ficou louca comigo. O único que estava me apoiando é meu esposo, minha filha querida. Mas a minha mãe e os outros familiares ficaram muito bravos. A minha prima, ela falava assim: você não pensa nas suas filhas? Você não vai operar? Tentando me fazer operar. Você não pensa nelas, se acontecer algo, quem vai cuidar delas? E eu, firme, não opero, não opero, não opero. E a gente sabe que no SUS a gente tem que ir no posto, pegar um encaminhamento, esperar na fila, para daí sair a cirurgia. E mesmo diante de tudo isso, eu não opero. E nesse meio tempo, isso foi em 2018. Eu decidi não operar. E aquele ano todo, a minha família, né, preocupada comigo. E eu estava esperando o tempo de Deus. A minha confiança estava no Senhor, realmente. Neste meio tempo, a minha prima terminou um curso de enfermagem e foi trabalhar lá no Hospital do Rocio. E ela caiu justamente com a equipe de neurocirurgia do hospital. Primeiro emprego dela na área de enfermagem.
E ela já caiu no centro cirúrgico e caneirou cirurgia. E ela sempre esteve muito preocupada comigo. E ela falou pro médico, eu tenho uma prima que ela tem um tumor cerebral e ela não quer operar. O médico traz o exame dela para mim ver. Ela levou, o médico leu o laudo da ressonância e falou assim, que a tua prima precisa operar urgente. Fala para ela vir semana que vem aqui, internar, que eu vou operar ela. E eu, pensei, eu vou chegar lá no hospital de alta complexidade, um hospital referência, sem encaminhamento do SUS, sem nada, eu não vou me internar. Cheguei lá, eu já fui falando, Senhor, se eu chegar nesse hospital sem nada, sem nenhum papel, sem nenhum encaminhamento, internar, eu vou saber que o Senhor está no negócio. Cheguei. Vocês estão dizendo aqui, eu vim internar. Cadê o papel de internamento? Não tem. Seus exames? Não tem. Laudo médico? Não tem. A moça olhou para mim, acho que ela pensou que eu estava desorientada. Mas como assim você vai internar se não tem um encaminhamento, se não tem um internamento, nada? Não. O doutor Samir falou para mim aqui e falou que meus papéis estão com ele. Ela liga e chama a chefe dela e vem várias pessoas, você não tem? Não. Vem outra e fala, você não tem nenhum papel? Não. Como você vai internar? Falaram para mim e eu vim. Deu meia hora, a mulher já veio aqui com a pulseirinha de internamento. Eu olhei e falei, Senhor, escolheu o hospital para mim. Subi, gente, subindo lá pro meu quarto. Cheguei no quarto de SUS, tinha televisão, guarda-roupa e duas camas só. Geralmente SUS é 15 camas em um quarto. Eu falei, gente, mas é Deus mesmo. Naquele hospital fizeram outros exames. E o médico constatou diante de um exame que estava o tumor e uma artéria do lobo central direito do meu cérebro. E ele olhou para mim e falou assim, então a artéria está colada no tumor. Se eu tirar o tumor, a artéria rompe. A artéria rompendo, você não anda e você não fala. E eu trabalhava em área hospitalar, falei assim, como assim? Qual que é a probabilidade? Eu achando que ele ia falar 30%, 40%, ele falou de 100%, você tem mais 100%. Você não anda mais e você não fala mais. Eu olhei para ele e falei, então eu não opero. Porque eu tenho minhas filhas para cuidar. Eu vou sair desse hospital sem falar e sem andar e minhas filhas. Vim para casa. Vim para casa e passei mal de novo. Isso foi em janeiro de 2019. Em março de 2019, mais crises convulsivas. Fui parar no hospital de novo. Todos os exames de novo constataram a mesma coisa. E o outro médico da mesma equipe falou assim para mim, você não tem essa opção de não operar. Ou você opera agora, enquanto você ainda fala, você ainda anda, ou eu vou te mandar para casa, vai te dar um AVC, eu não sei como não te deu um AVC ainda, e você não vai falar de qualquer forma, e você não vai andar de qualquer forma. Você vai vir sem falar, sem andar, e eu vou te operar. Então, ou você opera agora, enquanto você ainda fala, enquanto você ainda anda, ou eu te mando para casa, te dá um AVC, você volta e eu te opero. Aí ele me colocou na parede. Aí, foi em março, o aniversário da minha filha, dia 23 de março. E eu falei, então marca para depois do dia 23 de março, que eu queria passar o aniversário da minha filha com ela. E ele foi lá e marcou para o dia 20 de março. A cirurgia. Ai! E aí passei o aniversário da minha filha no hospital. Mas louvado seja Deus. Operei, irmãos. Foram 10 horas de cirurgia. Eu entrei na sala cirúrgica 7 horas, saí 7 horas da manhã, saí 7 horas da tarde. E com aquelas expectativas que eu não ia mais falar e não ia mais andar. Fui para UTI. Fiquei 5 dias lá. E os médicos vieram todos, vários médicos, enfermeiros, e começaram a falar comigo. Eu estava aqui ligada à parede, eu tinha um catéter aqui na minha veia, recebendo sangue, estava ligado a várias paredes, um respirador na boca. E eles falavam assim, você está sentindo sua perna, você está sentindo? E a maior vitória da minha vida foi conseguir erguer minha perna um tantinho assim. Ali eu falei, eu não sei se eu estou falando, mas andar, eu vou andar. Glória a Deus, aleluia. Foi a maior alegria da minha vida. Uma coisa simples. Eu estava deitada, ergui minha perna, pronto. Louvado seja o nome do Senhor. A última palavra vem dele. Nesses 5 dias que eu passei na UTI, eu via um senhor gritando, eu quero coca. Me traz coca. Eu vou morrer. Me traz uma coca porque eu já vou morrer. E aquilo me dava uma agonia. Eu pensando assim, meu Deus, uma coca, uma coisa tão simples, e na agonia
agonia da morte, ele está pedindo uma coca. E eu pensei, veio à minha mente, o quanto a gente tem que valorizar a nossa vida. O quanto a gente tem que dar valor às coisas simples do dia a dia. O quanto a gente tem que se firmar com Cristo e cada detalhe da nossa vida entregar para Ele. Foram 2 noites esse Senhor gritando que queria coca, queria morrer. Eu vou morrer, eu quero coca. E na 3ª noite eu já não ouvi mais a voz dele. Então vamos aproveitar a vida. Eu estava lá ligada a aparelhos com um dreno na minha cabeça. Eu não podia se mexer, eu tinha que ficar nessa posição. E neste momento eu senti de Deus. Quantos cultos eu deixei de ir porque estava chovendo. Naquele momento tudo que eu queria era agradecer a Deus. Mesmo sem saber se eu ia falar. Mas eu glorificava a Deus porque eu dava sentido nas minhas pernas. E eu pensando, tudo que eu queria era me ajoelhar aqui e te agradecer a Deus. Porque o Senhor me curou, o Senhor me sustentou nessa cirurgia, o Senhor escolheu o hospital, escolheu a equipe médica. Porque era para mim fazer a cirurgia naquele outro hospital, o Senhor preparou tudo e eu não podia. Eu não podia me mexer naquela cama porque o dreno poderia sair e ia causar um problema maior. E me veio à memória, quantos cultos eu deixei de ir? Quantos cultos eu varrei hoje não? E o Senhor começou a trazer a minha memória. E tudo que eu queria era estar num culto e glorificar a Deus. E eu não podia nem me mexer naquela maca, naquela cama. Vim para casa, 5 dias de UTI, 2 dias de quarto, vim para casa. Uma cirurgia de alta complexidade, com 36 pontos na cabeça, e eu fiquei só 5 dias. Não, Deus é fiel. Na semana que eu vim para casa, eu já fui para o culto. Com a cabeça encaixada, eu estava lá. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor me sustentou. A última palavra vem dele, ele é o médico dos médicos. Eu não sei qual situação você está passando, mas não há impossíveis para o Senhor. Eu poderia respirar aliviada. Passou, mas eu tinha um retorno médico. Quando eu retornei no médico, o câncer era maligno. Eu precisava fazer quimioterapia por 1 ano. 32 sessões de radioterapia. Foi aí que eu comecei a... Senhor, tem misericórdia de mim. E neste processo de quimioterapia, eu acabei perdendo todo o meu cabelo, que eu tenho uma foto aqui, vou colocar. Eu perdi todo o meu cabelo. Aquelas plaquinhas que as pessoas colocam, eu venci o câncer. Eu acho linda, eu me alegro, eu glorifico o Senhor. Mas se eu fosse levantar a plaquinha aqui, eu diria: o Senhor me fez vencer o câncer. A quimioterapia foi tão agressiva para mim, foi tão agressiva que eu não tinha força para sentar na cama e tomar uma medicação. Então a minha filha querida, que me deu todo o apoio, cuidou de mim, ela vinha no quarto, sentava eu na cama, me segurava, porque se ela soltasse eu caía para trás, e me dava o remédio. Para tomar banho ela tinha que colocar a cadeira lá, e lá me sentar e me dar banho. Filha, você é o instrumento de Deus na minha vida, eu te amo. E durante esse processo de quimio, foi totalmente agressivo. O câncer, ele agride o físico, mas agride o emocional, agride o psicológico. E eu só tinha um Deus, que era tudo que eu deveria ter. Eu não tinha força para sentar na minha cama, eu não tinha força para ir no banheiro sozinha, eu não tinha força para tomar um remédio, que é algo básico, mas eu tinha um Deus me sustentando. No meu quarto, sozinha, sem cabelo, sem força, sem nada, eu dizia: Deus, eu não aguento mais, me tira desse sofrimento, me tira dessa dor. Isso aí só Deus conhece. Senhor, eu não aguento mais. Eu dizia: eu sei que tu podes acabar com esse sofrimento, me leva dessa vida, porque eu não aguento mais. E quanto mais eu falava: eu não quero mais esse sofrimento, me tira dessa vida, mais ele soprava a vida. Mais ele soprava a vida. E Deus é um Deus que dá vida e abundância. E mais uma vez eu digo: não há impossíveis para o Senhor. Qual processo você está passando, não há impossíveis para Ele. Eu estou aqui para dizer que nada é maior ou melhor que a presença de Deus. Eu quis desistir porque eu não aguentava mais aquela dor, aquele sofrimento. Era uma dor, irmãos, avassaladora, agressiva. Eu sentia muita dor, chorava sozinha no meu quarto. Senhor, me tira, por favor. A minha oração era essa: por favor, me tira dessa vida. Eu sei que o Senhor pode me tirar.
E quanto mais eu falava para ele que eu queria morrer, que eu não aguentava mais vida ele soprava em mim. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele está aqui para nos tocar novamente. E desde então, eu tenho essa sede. Essa sede insaciável. Todo dia eu quero mais. Eu quero mais. E aquela minha oração que eu fiz, Senhor, eu quero no mais profundo. O profundo que o Senhor me levou foi me curar. Eu estou aqui falando. Eu estou aqui andando. Eu estou aqui glorificando. Eu estou aqui para dizer, louvado seja o nome do Senhor. O diagnóstico de morte não foi possível para paralisar o que Deus tinha na minha vida, o que Deus tem na minha vida. O que o médico falou que eu não andaria, não falaria, não foi suficiente, porque o Senhor disse, a última palavra vem de mim, eu te sustento, eu te carrego. E eu estou aqui para louvar a Ele. E essa história não é minha. Não é minha, essa história é dele. É da grandeza dele, é do poder dele, é da cura dele. Ele é o Senhor e só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem um louvor que eu ouvi, que eu não sei cantar, mas eu vou cantar. Que eu ouvi todo esse processo, hein? Te adorarei, aleluia. Não me importam as circunstâncias, te adorarei. Grande igreja, tá lindo. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Olha o meu cabelo, aleluia. O Senhor restitui. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Foi o processo mais lindo da minha vida. Foi o momento que eu senti Deus mais pertinho, que eu vi Deus falar, me sustentar. E eu louvo e agradeço o nome do Senhor por isso. Amém? Amém.